Eu não sei se vocês viram os stories que a gente fez essa semana. Vocês chegaram a ver os stories? Viram lá no Instagram? A gente fez uma pergunta sobre quantos de vocês participariam se a gente fizesse um mag que falasse sobre política e Bíblia. Aí nós tivemos 120 votos sim, até mais gente do que está aqui hoje. E nós tivemos uns 15 dizendo não. E não tem problema se você não quiser. Aí eu fiz uma outra pergunta: quantos de vocês estariam aqui se a gente falasse sobre feminismo e a Bíblia? Aí nós tivemos até mais pessoas, 150 falaram assim, eu estaria. Então você vê que as mulheres é muito mais forte do que os caras. e 20 e poucos falaram que não estariam, né? E eu pedi para sugerir alguns temas, que a gente pudesse conversar. Por que, gente, que eu falei essas coisas? Caio, coloca para mim os slides, mano, por favor. Isso, obrigado. Porque a vida cristã, chega um momento que tudo aquilo que a gente é aqui dentro tem que ser expressado e fazer diferença para fora. Faz sentido, gente? Você já teve uma dor muito forte, sei lá, você chutou a quina da sua cama, e aí você quis dar um grito, mas você não podia porque estava à noite, as pessoas estavam dormindo. Ou não sei, às vezes tem uma dor assim, quando você fecha o dedinho na porta do carro. Alguém já fez isso já? Assim, na hora, você não está tendo vontade, você fica com mais raiva de você porque você fechou a porta no seu dedo. Mas por que eu estou dizendo isso? Tudo que está dentro de nós, cedo ou tarde, vai ser expresso para fora. Uma panela de pressão. Panela de pressão tem aquela chavinha lá em cima para quê? Para que tanta água ali, tudo, a água, o vapor, vai explodir, que vai sair, ela precisa sair para algum lugar. A pressão precisa sair. Tem muita gente que usa a internet para sair a pressão. Mas toda vez que a gente pensa de sair a pressão, muitas vezes a gente pensa em algo negativo. Então alguém fica bravo, alguém ficou não sei o quê, e aí estourou, É sempre um estouro negativo. Mas vocês já pensaram em algo que transborda para o positivo? Você está tão feliz, tão alegre, que você sai encorajando as pessoas, que nem um besta. Dá bom dia para poste, sabe? Você está tão feliz, você está tão convicto de uma coisa, que você sai transbordando. E uma coisa é verdadeira, gente, a gente só transborda daquilo que está dentro da gente, certo? A gente não pode transbordar daquilo que nós não temos. E vários assuntos foram sugeridos para a gente conversar sobre depressão, sobre racismo, sobre homossexualidade, e tudo sobre o que a Bíblia diz sobre. E eu quero que vocês saibam de uma coisa, da minha parte, e da Má também, nós não temos medo de conversar sobre nada. Eu e a Má hoje nós lideramos, servimos aqui o ministério. Eu vou dizer isso para vocês de novo, nós não temos medo de conversar sobre nada, nós não temos resposta sobre tudo. Mas nós não temos medo de conversar sobre nada. Eutanásia, aborto, se a gente veio do macaco, evolução, vamos conversar. Porque eu quero explicar para vocês por que eu aprendi isso, e o que eu quero falar com vocês hoje é como nós enxergamos o mundo e por que isso é importante. Porque se você não se interessa por um assunto, você não é obrigado, obviamente, a ser o conhecedor da política norte-americana, que todos nós, estamos acompanhando aí, que está aparecendo nas internet e tudo. A gente não precisa. Difícil, como é que funcionam os votos lá, é um negócio complexo. Você não precisa ser conhecedor. A gente não precisa ser conhecedor de como é que funciona os detalhes de um processo de gravidez, para saber quando um feto já é considerado uma criança, ou quando não é, de acordo com os médicos. Porque vai ter um médico que vai falar que só é criança quando é criança, e tem outros que vão falar que a partir de 6 semanas já é uma criança, já é um feto formado, quando se trata da questão do aborto. Vai ter muita opinião sobre tudo, e nós vivemos dias de que todo mundo tem uma opinião. Parece que o brasileiro está mais preocupado com o Trump do que com o apagão no Amapá. 3 dias sem luz no Amapá. Sabia? Ninguém sabia, muitos de nós. Por quê? Porque os trendings,
O design da internet ele é feito para que os assuntos que mais estão sendo falados apareçam constantemente. E ninguém se preocupa com os nossos conterrâneos. Parece que o coronavírus acabou, né, gente? Só a gente está de máscara aqui, porque na internet você não vê mais nada falando disso. A internet é uma bolha. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não entrar nessa bolha. Porque quando a gente entra nessa bolha, isso é muito importante. Quando a gente entra nessa bolha, alguém que pensa diferente da gente, a gente pensa que está atacando a gente. Quem nunca? Se eu penso diferente de você em alguma questão, você vai falar, não, Gustavo ele está me atacando. Gustavo ele não entende tudo. Não, mas espera aí, você tem que ver o meu lado. E nisso a gente começa a se perder. Então, nas próximas semanas, nós vamos falar sim sobre racismo, sobre política, nós vamos falar sobre feminismo, machismo, violência. Nós vamos falar de tudo que vocês mandaram para a gente até o final deste ano. Mas, e aqui é um grande mas, eu e você precisamos estar dispostos a sermos confrontados com a verdade da Bíblia. Certo? Eu não vou ficar ofendido se você discordar de mim. Mas quando a gente começa a discordar da palavra de Deus, aí a gente precisa olhar para dentro. Faz sentido isso, gente? Então, eu quero começar hoje, e hoje eu não vou entrar nessas temáticas cabulosas, porque eu preciso introduzir para você um assunto, do porquê que é importante como a gente enxerga o mundo. Tem uma importância muito grande de como a gente enxerga o mundo. A Bíblia, nós cremos que ela é a palavra de Deus. Então cada letra, cada palavra, cada vírgula aqui é a palavra de Deus. Não precisa ser atualizada, não precisa ser acrescentada, não precisa de nada. A Bíblia é a palavra de Deus. A partir disso, a partir dessa verdade de que a Bíblia é a palavra de Deus, nós precisamos ler todo o resto do mundo a partir dos óculos da Bíblia. Então, a maneira como nós entendemos a Bíblia vai moldar como a gente enxerga, expõe a nossa opinião, a gente pensa, se a gente entra numa briga ou não. A palavra é difícil, mas tem esse termo chamado cosmovisão. Cosmovisão é um termo da filosofia, não é um termo de teologia, é um termo de filosofia. Cosmovisão significa visão de mundo. É o conjunto de crenças básicas. Eu vou precisar desse microfone aqui, ó. Consegue o outro microfone, Zé? Eu esqueci de perguntar para você. O Andy vai me ajudar aí, fazendo tipo aquelas coisas do Silvio Santos, sabe assim? Assistente de palco? Obrigado. Isso. E eu quero, acho que só um dá, Zé, se não der não tem problema. A visão de mundo. Gente, eu queria ver aqui, o que vocês estão enxergando nessa imagem aqui? Eu vou para o lado de lá para o pessoal na transmissão conseguir ver. O que você está enxergando nessa imagem aqui? Uma o quê? Uma lâmpada. Alguém está vendo uma pessoa pendurada? Aqui, ó. Parece um bonequinho, né? Pendurado, né? Nossa, Gustavo, que do mal, né? Mas assim, quantos viram, a primeira coisa que viram foi só a lâmpada? Levanta a mão aí. Legal. Quantos viram, a primeira coisa que viu foi isso aqui? Interessante. Gustavo, isso é um exemplo de cosmovisão? Não, pode ser só de um jogo de olho, certo? Alguns olharam primeiro a sombra, outros aquele negócio, né? O vestido é dourado ou é... Até hoje eu não sei a cor daquela porcaria. Mas assim, certo? É um ponto de vista. Dessa imagem aqui. Quantos viram uma nave espacial surgindo de cima do posto? Quantos viram? Além de mim. Eu vi, eu juro, quando eu vi a imagem, eu falei, mano, é uma nave daquele filme lá do Independence Day, sabe assim? Quantos viram a calça jeans? Quantos não viram nada?
Viram só o posto. Gente, a calça jeans aqui, tá vendo? Um joelho. A calça rasgada aqui, ó. A pessoa tirou a foto de dentro do carro com o reflexo do vidro e para mim parecia uma nave surgindo por cima do posto de gasolina. Por quê? Por que eu vi isso? Porque eu amo Star Trek, Star Wars, todos os Star que existem eu gosto, eu assisto. Tudo que é ficção científica eu bestão assisto. Então a minha mente... Faz sentido? Minha mente está acostumada quando olhar essas coisas, ele busca. Isso aí já tem um pouquinho de cosmovisão, você entende? Aquilo que eu consumo afeta o que eu percebo. Vou repetir de novo. Aquilo que eu consumo afeta o que eu percebo. O que é isso? Quantos acham que é uma barata? Nossa, a gente não percebeu isso, né, amor? Quantos acham que é um ET na janela? Não, só essa opção também pode ser, né? Quantos acham que é uma tábua de vassoura? Tábua de vassoura. Tábua de vassoura não existe. Tábua de passar roupa. Ninguém. Porque ninguém passa roupa aqui no MAG, entendeu? Todas as mães e os pais passam roupa aqui. E isso na verdade é uma tábua de passar roupa com as pernas para cima, na janela de um prédio. A barata foi surpreendente para mim, eu não esperava que... Porque a barata ia posar para foto também, né, gente? É claro, é óbvio, né? Como que eu não pensei nisso? Isso aqui. Mas um pouco mais difícil, né? O mundo subiu aqui. Alguém gostaria de falar aí o que você está enxergando aqui? Leva o mic aí, Andy, não sei aí. O que é, Joel? Tapete? Caramba, o Joel viu um tapete. Jesus, olha, foi bom essa, hein? O que você viu, Gessé? Tapete também? É o fundo de uma banheira. Que foi, Cris? É um fundo de uma banheira. Suja. O fundo de uma banheira? É, tem um ralo no meio aí, ó. Ah, tem um ralo aqui. É. É uma pia, né? Tamanho parece uma pia. Alguém mais viu alguma outra coisa aqui? Um carimbo? É. Isso aqui é um carimbo? É. Ah, tá bom. O que você falou, Fã? Não entendi. Parece uma metade de uma flor. A primeira coisa que eu vi foi isso. Eu vi uma flor, tipo aquelas flores de lótus, sabe, de desenho assim, tudo desenhado. Eu também enxerguei uma alcachofra, mas poucos sabem o que é uma alcachofra. Então, nada mais é do que uma pia suja, gente. É uma pia suja. Joel, eu quero muito saber como é que você viu um tapete. Isso aqui, a flor. Isso aqui é um tapete? Mas tá torto. Bom, o Joel deve estar querendo comprar um tapete, né, gente? Porque aí ele está vindo pesquisando muito, é isso, Bia? É, está querendo comprar um tapete e enxergou um tapete. Agora eu queria que duas pessoas vissem essa próxima imagem e explicassem para mim o que elas estão vendo e por quê. Duas pessoas só, beleza? Não, essa era zoeira ainda. Essa era piada ainda, né? O que vocês estão vendo aí? Quando estão vendo o Batman? Obrigado, viu, amor? É o Batman, não é uma cesta de lixo. Batman, claramente o Batman. Quê? É verdade. Mas por isso eu estou dizendo, a nossa mente ela vai buscar coisas que são familiares a nós. Tem familiaridade. A Maíra, por exemplo, demorou 3 minutos para achar o Batman. Ela viu uma lixeira. Não viu o Batman. Agora sim, sobre essa... É a próxima? É. Essa imagem aqui. Queria que duas pessoas vissem um pouco essa imagem. E explicassem. Quais são as coisas que vêm na sua mente. Não fabrica muito, não precisa, né, viajar. Mas o que você vê e o que isso comunica para você? Preciso de duas pessoas. Pega aí o microfone, o Gessé está com o microfone aí.
Fica em pé e fala, o Rafa está com o outro ali? Não, é para você, não é para você comentar com seu amigo do lado aí, caramba. É pessoal, é a sua cosmovisão. O que você está enxergando aí? Vamos, gente, ninguém está enxergando nada, vocês estão cegos? Que hoje isso é? É uma obra de arte? Sim, é uma obra de arte. Mas o que você vai para essa obra de arte? Você vai para um museu, o que você está entendendo disso? Eu vejo na pintura de um barco. Peraí, eu não estou ouvindo, Zé, aumenta um pouco. A pintura de um barco. Pintura de um barco? É. Caraca! Onde que é? Onde? Pode vir aqui, mostra aqui, eu quero enxergar um barco. Onde que é o barco? Isso é a vela? Ah. Não estou zoando, eu estou enxergando. Mas e o resto do barco? Não tem a vela e não tem o barco? Então esse é um barco, esses daqui também são ou não? É o quê? Não entendi. Você fala muito baixo. A sombra. Ah, tá. E então o resto é tipo o mar. Maravilha. Muito obrigado, gente. Uma salva de palmas aqui. Mais um. Gente, mais um. Tassi. Está lá no fundo ali, o Rafa. Quem quer falar mais? Depois o Serginho fala aqui, então. Fica aqui, já, Gessé. Não põe a mão em mim. Caraca! Serginho, fala aí. Me lembrou as Olimpíadas. As Olimpíadas? Aqui onde ela viu o barco, parece que tem um cara com um salto de vara ali em cima. Tá vendo um cara ali em cima? Ó, sobe mais. Aí, ó, é um cara aí, ó. Aí é um cara. Não enxerguei! Aí, ó, sobe um pouquinho mais. Aí, ó, aí é a cabeça dele. Aí o corpo dele pulando, ó. Não vou enxergar. Desisto. Ou você vem aqui e mostra. Aperta aqui o vermelho. Cadê o vermelho? Sou daltônico. Aqui é o cara, ó. Saltando Aqui tem uma trave de um gol. Aqui tem um cara num caiaque. Obrigado, Serginho. Alguém mais? Azevedo, fala. Eu vejo os dementadores do Harry Potter indo pra bola. Harry Potter? Os dementadores do Harry Potter. Quem antes? Fala aí, Léo, fala aí. O último é do Léo, depois nós vamos ficar 2 horas aqui. 3 velas derretidas ali, ó. 3 o quê? 3 velas derretidas ali. Velas derretidas. Entendi. Gente, quantos olharam para isso aqui e não viram nada no começo? Isso é uma obra de arte. Agora, quando você ouviu outra pessoa, você começou a enxergar certas coisas? Não é interessante? Isso podia ser um tapete, João. Isso podia ser um tapete. Agora, ó, o barco, as Olimpíadas, pessoas deitadas, Harry Potter. Às vezes a gente é exposto a uma coisa e a nossa mente vai puxar um monte de referência. Isso acontece, gente, milhões de vezes no dia. Milhares de milhões de vezes. Quando eu vi essa imagem, eu estava procurando ela. Eu tinha acabado de preparar a mensagem e eu falei, eu quero dar um exemplo de cosmovisão. Então eu estava lendo a Bíblia, eu estava preparando, e sabe o que eu vi? Eu vi Pai, Filho, Espírito Santo e o sangue de Jesus sobre as coisas. Crente total.
Mas eu não sou melhor. Eu estava fazendo o que na hora que eu fui exposto a primeira vez essa imagem? Lendo a Bíblia. A Bíblia estava exercendo uma tamanha influência sobre os meus pensamentos, sobre a minha cognição, sobre a minha inteligência, que quando eu vi essa imagem eu falei, mano, é a Trindade. E a gente fez essa versão da música, Declara a Verdade do Sangue de Jesus, e nós estamos com essa música ouvindo eu e o Vini aí, e o Rick, né, umas 80 mil vezes. Então está tudo bombando, então na minha cabeça fez... Agora, eu podia sentar aqui e falar, a minha visão está certa, a de vocês estão errados. Podia ou não podia? E aí o Serginho que viu as Olimpíadas, ia virar e falar, não, Gustavo, eu discordo de você. Falou, não, Serginho, mas você tem que entender que a minha visão foi muito mais espiritual e bonita que a sua. Quando eu tenho que me impor sobre outra pessoa, eu perdi aquela pessoa. Quando eu tenho que impor a minha opinião sobre a opinião de outra pessoa, obrigado, Gessé, obrigado, Rafa. Quando eu tenho que impor a minha visão sobre algo em cima da visão de outra pessoa, eu perdi aquela pessoa. Não tem umas pessoas chatas que quer te convencer de tudo? Pessoa da TIM que te liga toda semana. Você não quer um pacote? Não quero, não quero, não quero. Quando a gente é forçado, a gente não recebe bem. Quando já tiver no seu pai forçando você a alguma coisa que você não queria fazer? Você já forçou alguém a fazer algo que você não queria fazer? Aí ninguém... Eu já. É horrível. Mas você está tão convicto e cego na verdade que isso aqui são 3 pessoas, é um barco, são pessoas cobertas, é o prisioneiro lá dos dementadores. Você está tão convicto que você não enxerga mais a opinião e a percepção da outra pessoa. E quem não tem opinião de nada e não refletiu nada, começa a ouvir o dos outros e concordar com os outros. Fez sentido? Deu para explicar o que é cosmovisão, gente? É simples como parece. As explicações diferentes da mesma imagem. Cada um falou de acordo com a somatória das suas experiências, seu conhecimento, sua perspectiva de vida e a sua visão de mundo. Você não precisava ser um piloto de barco para você conseguir enxergar um barco, porque é um barco à vela. Não é tão comum. O Serginho nunca foi para uma Olimpíada. Não é, Serginho? Nunca foi. Mais próximo ali o Azevedo que foi uma referência de um filme que conectou alguma imagem que poderia atribuir um sentido. Por isso que um filme, uma música, alguém que você segue nas redes sociais, tudo isso gera muita influência e vai afetar a maneira como você enxerga a vida. Num quadro, isso não fere tanto eu e você. Mas tem questões mais profundas, que às vezes começam a se tornar mais preocupantes, começam a revelar aquilo que a gente acredita. Todas as coisas são diferentes em termos de importância. Alguém chega para você e fala que sorvete de morango é o melhor sorvete do mundo. E a outra pessoa discorda. E aí você fala, mano, não é algo tão importante. Você gosta de morango, eu gosto de manga e... Tá bom, eu gosto de manga, eu não gosto de chocolate. Mas aí entra uma pergunta difícil. Para onde que a gente vai depois de morrer? Aí o bagulho fica mais complicado, certo? Porque se você falar que a vida acaba, que não tem eternidade, que você vai ficar enterrado até os bichos comerem seus ossos, você vai precisar explicar, e a nossa explicação vai mostrar o nosso conjunto de crenças. Vai mostrar o nosso conjunto daquilo que a gente acredita, aquilo que a gente já ouviu. Agora, se você fala que existe vida eterna, eu e você precisamos então compartilhar e explicar o porquê que a gente crê nisso. Qual é o nosso conjunto de conhecimento? Qual que é a nossa experiência? Qual que é a nossa fé que nos faz dizer que existe então a eternidade? Você entende? Está fazendo sentido, gente? Ou está muito confuso? Está fazendo sentido? Tem umas caras que não está fazendo sentido. Está fazendo? Porque assim, por que você gosta por que você vota num partido ou no outro?
Por que você entende que a Bíblia é a favor ou contra? Por que você entende que o cristianismo é isso e não aquilo? Tudo isso é soma do que nós vivemos. Se você e eu tivemos pais que lançaram palavras de maldição, de desgraça sobre a nossa vida, quando você ouve uma pregação que fala que você tem que encarar Deus como pai, você trava. Até faz sentido, mas não cai no coração para gerar uma transformação. Fica só no raso. Faz sentido? Eu não posso chegar para vocês e falar sobre racismo. Por quê? Porque eu nunca sofri racismo. Eu tenho que chamar alguém que passou. E alguém que conhece a Bíblia para poder falar. Eu não preciso ser negro para dizer que o racismo é errado, que o racismo não tem fundamento bíblico. Mas quem passou consegue ensinar a gente que ainda não passou como é que a gente encara e como é que a gente acaba com isso. Mas se eu começar a ouvir só pessoas de que esse negócio de racismo não existe, é coisa da mídia, eu vou começar a repetir que nem um papagaio, sem pensar, sem refletir. Todo mundo fala que a igreja é anti o homossexual. A igreja não é anti-homossexual. A igreja, e a Bíblia, não a igreja, a Bíblia condena o ato do homossexualismo. Assim como condena o ato do divórcio. Assim como condena o ato da mentira. Assim como condena o ato do homicídio. Assim como condena o ato da pornografia. Assim como condena o ato de tudo. Para Deus é a mesma coisa. Mas a gente escolheu dar pesos maiores para umas coisas e pesos menores para as outras. Porque os pecados que a gente comete, o peso é pequenininho, mas o que o outro irmão comete, a gente multiplica por 20. Isso é cosmovisão. Se o pecado do outro é maior que o meu, a minha cosmovisão não é bíblica. Se eu julgo o pecado do outro e o meu eu olho com condescendência, eu falo, mano, o meu não é tão ruim assim, eu não tenho uma visão bíblica. Eu tenho uma visão egoísta, humana, centrada em mim mesmo. Faz sentido, gente? E nós vamos entrar em dias, não se engane, essas discussões só vão aumentar. E só vão piorar. E eu, nada mais do que eu não quero que você concorde comigo. Eu tenho a minha opinião política, tenho a minha opinião do gosto de sorvete. Eu não preciso que você concorde comigo. Mas quando a Bíblia fala a verdade, nós precisamos olhar atentamente para a palavra de Deus. Eu e você, nós temos a revelação. E nós temos Deus, através da Bíblia e do relacionamento com o Espírito Santo. Nós temos os óculos de Deus, e por conta disso, a nossa visão humana e pessoal sobre o mundo, a gente não pode considerar absoluta e verdadeira. Porque como cristãos, a gente crê que a verdade absoluta é a visão de Deus. Então eu vou dar um exemplo para vocês, meu, pessoal. Eu não votei no Bolsonaro. Eu não gosto do Bolsonaro. Mas a Bíblia fala que eu tenho que orar para as minhas autoridades. Qual que é a minha cosmovisão? Como é que eu provo se a minha cosmovisão está certa? Se eu oro pelo Bolsonaro ou não. Aí eu posso falar, não Deus, mas ele fala isso, e eu não concordo. Então, mas a Bíblia diz que você deve orar pelas suas autoridades. Aí eu sei se o meu coração, se Jesus Cristo é Senhor, ou ainda tem áreas que eu não entreguei. Então eu já falo aqui para vocês, que eu estou aqui falando, tem áreas que eu preciso entregar. Eu falo, numa boa. E você? Tem? Você tem? Eu sou assim, me fez assim, Deus me fez assim, eu não vou mudar, porque é assim que eu sou, é assim que eu me aceito. Que bom que você aceita, que bom que você ama, é bom você ter um senso de valor próprio. Só que Cristo tem um valor ainda mais elevado de você, e Ele quer colocar a mente de Cristo dentro de mim e de você. Amém, gente? Muito melhor ter a mente de Cristo do que ter os nossos pensamentos. Então, gente, a gente precisa entender que quando a gente nasce de novo, por que a gente fala tanto de novo nascimento? Por que a gente fala de novamente, de novo coração? Porque para a gente aceitar a visão de Deus sobre esta terra, nós precisamos morrer. Você já se perguntou por que Jesus teve que morrer na cruz? Já se perguntou por que teve a cruz?
Nós lemos Colossenses, certo, gente? Tivemos 6 semanas estudando Colossenses. O texto de Colossenses 3, versículo 1 é: agora que vocês ressuscitaram com... gente. Agora que vocês ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas do alto. Antes de ressuscitar com Cristo, antes de morrer para os nossos desejos, a gente não consegue pensar como Cristo pensou. Por isso que tem muita gente na igreja que frequenta a igreja, mas ainda Cristo não se tornou Senhor, não mudou as nossas ações, não mudou os nossos pensamentos, não mudou o que a gente pensa de namoro, não mudou o que a gente pensa de sexualidade, não mudou o que a gente pensa de santidade e pureza, não mudou. Eu continuo tendo as minhas mesmas opiniões antes de Cristo, e agora eu venho e canto. Mas não mudou o coração. Isso eu não posso apontar o dedo e falar: o do Silvinho não mudou, porque isso é uma coisa que só o Silvinho sabe. Certo, Silvinho? É você que está na sua cabeça, você que está no seu coração. Eu não fico lendo a mente das pessoas. Então essa é uma chamada muito importante. Eu volto ao que eu disse no começo. Esses temas cabulosos, sociais, a gente só consegue conversar à luz da Bíblia se a gente estiver disposto a escancarar o nosso coração e falar: eu estou errado. Eu nunca tinha pensado desse jeito. Mas a nossa geração, nós que não gosta de ser contra, né? Ninguém não gosta de... Você gosta de perder a discussão? Não gosta, é difícil. Olha o que Paulo diz em Filipenses. Eu só vou ler esse texto com vocês hoje, porque esse texto tem tudo que a gente precisa. Paulo diz em Filipenses 3, 7 a 11: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Paulo está falando, depois que eu conheci a Cristo, o que eu achava que era lucro, agora eu entendo como perda. Gente, vamos acordar, tem um monte de gente dormindo aí. Acorda, aleluia! Jogar uma água no rosto aí. Você quer que ligue o ar-condicionado, gela mais, está muito quentinho, gostosinho antes. Acorda! Está cansado, não tem problema, só mais um pouquinho só. Olha o que diz a Bíblia, pelo menos a parte da Bíblia. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Por causa de quem? Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda. Paulo está falando, tudo que existe, o que eu aprendi na minha vida, eu considero como tempo perdido, como algo que eu perdi, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Cristo Jesus, meu Senhor. Cristo Jesus não é uma pessoa que ele está seguindo. Cristo Jesus para Paulo é Senhor da vida. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo. Que a gente canta, né, que essa música, quero conhecer Jesus e ser achado nele. Você não está no pega-pega, pique-esconde. O texto que Paulo está dizendo isso, ele está falando, eu quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me com ele um em sua morte e de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quando Paulo está falando, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, Paulo está falando, eu quero pegar toda a minha opinião, jogar fora, para eu sofrer um dia como Cristo sofreu. Quantos de nós, gente, não faz nem sentido para a gente isso hoje, parece conto, parece história de filme. Tudo que eu, até hoje na minha vida, tudo que eu estudei, todas as convicções, todas as causas que eu levantei, todas as bandeiras que eu levantei, considerar tudo isso como lixo para conhecer o que Cristo tem. Quantos de nós estamos dispostos? Tem muita gente que é muito politizada para muita coisa, fica bravo e posta na internet, vai com a postadeira na internet, porque eu sou isso, eu sou aquilo, hashtag não sei o que, hashtag não sei o que, mas nunca fez uma hashtag Jesus ama você, mas nunca postou um encorajamento para alguém. Por quê? Porque se a gente pensa que essas bandeiras identificam a gente, mas o que identifica a gente mesmo como filhos e filhas de Deus é Jesus Cristo na cruz, é o sacrifício de Jesus. Estamos chegando no Natal, num ano difícil. O que você vai falar para as pessoas? Feliz Natal e um próspero ano novo. Eu não mando prosperidade mais para as pessoas, não.
Eu peço, Senhor, qual que é a palavra que eu vou encaminhar para as pessoas, sabia? Às vezes eu falo, Feliz Natal, que você tenha um ano novo cheio de esperança. Por quê? Porque a esperança é Jesus Cristo. Se você tenha um Feliz Natal, e que você tenha novos sonhos e uma mente renovada. Por quê? Porque isso só pode acontecer em Jesus Cristo. A Bíblia tem que afetar a gente a ponto de mudar a forma como nós pensamos. Paulo está falando que ele considera tudo como perda. Então Jesus, gente, ele veio nos trazer uma nova cosmovisão. Jesus veio trazer para a gente uma nova visão de mundo. Eu quero contar uma história para você, para a gente caminhar aqui para o final. Um grupo de missionários estava evangelizando uma tribo indígena. E eles estavam nessa tribo indígena, e eles chegaram lá num final de semana, e eles pregaram então a palavra para aquela tribo. E você sabe, né, você tem uma tribo, e depois muitas vezes eles voltam, né, comunidades ribeirinhas, eles voltam para os seus bairros, vamos assim dizer, no meio da selva. E então eles ficaram naquela primeira tribo, pregaram sobre Jesus, e as pessoas voltaram para as suas comunidades. Então aqueles missionários foram até essas outras comunidades, e para surpresa deles, quando eles chegaram lá, nessas comunidades, tinham várias cruzes brancas pintadas nas portas de cada casa. E aí, quando eles chegaram lá, eles falaram: mano, o que a gente pregou deu certo, as pessoas entenderam. E aí, então chegaram e perguntaram para eles, os missionários chegaram para as pessoas, donos das casas: por que vocês pintaram essa cruz branca na porta da sua casa? E aí, sabe o que eles responderam? É porque afasta mal olhado. Aqueles missionários coçaram assim, não entenderam. Por quê, gente? Aquela tribo aderiu aos símbolos cristãos. Aquela tribo aderiu até mesmo talvez à linguagem cristã. Mas Cristo não transformou a maneira como eles viam as coisas. Hoje a diferença de um crente e de um não crente é assim. Tem um cara na rua, aí ele vê uma Ferrari passando. Ele fala: mano, um dia eu vou ter um carro desse. Sabe como é que o crente faz? Ele vê a Ferrari passando e ele fala assim: um dia eu vou ter um carro desse, em nome de Jesus. Às vezes é isso. Bota alguma coisa, Jesus, em nome de Jesus. Porque Deus... Nós somos o país que mais tem evangélico e nós temos um dos maiores índices de justiça social. Não tem sentido. Não tem sentido. E eu sei que essa é uma pauta chata. Que a pessoa fala: poxa, Gustavo, mas o que o evangelho tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu vou chegar na história de que Jesus diz. No Brasil, a política está aderindo todos os símbolos cristãos. Está falando que tem uma pauta cristã, mas não está cuidando do pobre, da viúva e do necessitado, como diz na Bíblia. Tem vários cantores que não são cristãos, que estão fazendo músicas para Deus. Estão usando até a linguagem cristã. Mas quem diz que essa música adora a Deus? Como é que a gente sabe essas coisas, gente? Conhecendo a verdade. Olha isso aqui é bem, parece que vai ser uma escola, não sei se vai dar para você ler. Mas assim, eu fiz com muito zelo no meu coração isso, porque nós estamos num mundo hoje, gente, chamado pós-moderno, e eu sei que parece uma aula de história chata, me perdoem, mas é isso que está bombardeando eu e você hoje. A questão de Deus, a visão da Bíblia é: Deus existe. Ele é inteligente, sábio e todo-poderoso. Tudo foi criado para a sua glória, inclusive os seres humanos e as relações. Todos nós fomos criados para glorificar a Deus. O que o mundo diz hoje? Deus pode até existir, mas o homem é o centro que precisa ser atendido. Então Deus existe para atender as minhas demandas. E essa demanda vai desde a demanda social, do tipo: Deus, eu sou pobre, necessitado, preciso de dinheiro. Vai até para a demanda de cura: Senhor, eu estou com câncer, eu não tenho como curar. Ou vai até mesmo na demanda espiritual: vem e me enche, Deus. O centro é o homem.
as nossas necessidades. Faz sentido isso? Eu sou tentado constantemente a pensar dessa maneira aqui. O que Deus pode fazer por mim hoje? Campanha do Santander. O que eu posso fazer por você hoje? O que podemos fazer por você hoje? Isso é serviço. Igreja não é serviço. Igreja é relacionamento. Olha o segundo aqui, a questão do homem. A Bíblia diz que o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus, em emoções, percepções, natureza, liberdade. O homem tem relação de criação, o homem tem paternidade, tem propósito, identidade, tem destino. A gente não veio do macaco. Nós temos identidade. Deus soprou sobre as narinas e o Espírito que estava nele veio habitar em nós. Isso, se você e você cremos na Bíblia, essa é a verdade. O que o mundo pensa? O homem é fruto de um organismo unicelular que por causa de uma explosão de sorte se tornou o que é. Portanto, obra do acaso, não tem família, não tem familiaridade, não tem paternidade, não tem identidade e não tem propósito. A crise da maior parte dos adolescentes, numa pesquisa que saiu, é por que eu estou aqui? Por que eu estou na terra? Se a gente olha para a Bíblia, a gente entende que nós podemos encontrar isso em Deus. Mas a gente fica ouvindo os youtubers, eles têm a mesma dúvida, eles não vão esclarecer nada. Eu sigo um youtuber lá, que eu gostava dele até, tudo mais, e ele está numa crise de coisa no stories dele, que não existe amor, que o relacionamento é uma droga, que a gente não deve se relacionar com ninguém. Eu mandei uma mensagem para ele, falei, mano, você precisa conhecer Jesus, velho. Quer trocar um café? Não me respondeu. Eu não questionei, porque ele tá na brisa certa. Quando a gente tem um vazio, a gente questiona essas coisas. Mas aqui é Jesus, velho. É Jesus. Só que para eu conhecer Jesus, eu preciso abrir mão de algumas coisas. Eu preciso abrir mão desse preconceito. Olha aqui, a questão da verdade e do conhecimento. O que a Bíblia diz? Nós podemos conhecer a verdade. Jesus Cristo, está escrito lá em Colossenses, nós acabamos de estudar. Sua palavra é a verdade absoluta para todas as pessoas em todos os tempos. Então a Bíblia não é um livro antigo que não se encaixa agora. A Bíblia é para todo o tempo. Isso tem que ser uma convicção no nosso coração. Porque a gente fica ouvindo os outros pastorzinhos da internet aí, a gente fala que a Bíblia precisa ser atualizada. Não precisa ser atualizada porcaria nenhuma. Quem precisa de atualização é nós. Nós precisamos conhecer a Bíblia, conhecer a Deus, e aí então a gente entende. Conhecemos a verdade através de Jesus. Deus criou o mundo, então Ele é um ser sobrenatural. Quando a gente entende que Deus criou o mundo e a gente pode conhecer a verdade, você abre uma porta do sobrenatural na sua vida, você ouve a Deus. O Deus que é invisível se fez visível. Isso para você não é loucura. Você fala, é verdade. Agora, o que o mundo diz? Não tem verdade absoluta e objetiva. Porque para ser verdade, eu preciso experimentar. Se droga é ruim mesmo, eu preciso experimentar. Se sexo é ruim mesmo, sexo não é ruim. Na hora errada é ruim a cagada na sua vida. Deus criou o sexo como algo bom, procriação, entre o homem e a mulher, intimidade, mas na hora errada, destrói. Destrói, destrói, não tem outra palavra. Não tem, desculpa. Eu preciso experimentar. Aqui ó, rejeitam a verdade em favor da experiência. Não há espaço para o sobrenatural. E aqui é uma questão filosófica, eu não vou entrar porque não vai dar tempo, mas rejeitam a verdade em favor da experiência. Se eu não experimentar, eu não acredito. Por isso que tem muita gente se tornando ateu. Por quê? Porque a igreja ficou um clubinho de Cristo e não é mais lugar onde se manifesta a presença, o poder e a presença do Espírito Santo. Virou um clube. Meu primo mora na Bahia, meus primos. Ele estava lá visitando o Pelourinho. Eu estava conversando com ele, falei, mano, e aí Vini, como é que é? Lá no, se não sei se alguém já foi para a Bahia, o Pelourinho fica num alto assim, e ali é o centro da macumba forte. E candomblé e tudo mais, e aí a gente viu umas igrejas lá. Eu falei, maluco, essas igrejas aqui devem ser arretadas, mano, deve ser uns caras assim, fecha todas, ou elas são queimadas. Hoje em dia, estou falando 20 anos atrás. Ele falou, mano, sabe o que é engraçado? Tem várias pessoas da nossa igreja que estão saindo e indo para o candomblé. Eu fiquei meio indignado, né? Ele ficou meio, por quê? Ele falou, porque lá tem experiência mística.
Lá eles vão num terreiro, alguém incorpora um demônio e começa a conversar com a pessoa. E aí eles falam, mano, isso é muito 10. Porque aqui na igreja, sabe o que a gente está fazendo? Deus, me enche para eu ser rico. Me enche para eu não ter problema. Faz justiça sobre mim, Deus. E ninguém está falando, Senhor, eis-me aqui. Espírito Santo, me enche a ponto de eu transbordar para abençoar outras pessoas. Isso chama verdade. Quantos de nós queremos experimentar mesmo o Espírito Santo? Quanta gente que eu conheço que tem medo de falar em línguas. Eu tenho medo. Porque o pastor fulano de tal falou que não precisa falar em língua. Vai te catar. Paulo fala que o dom de línguas de profecia é para todos. Eu fico com a Bíblia, eu não fico com o pastor fulano. Fico com a Bíblia. Às vezes derrama, às vezes não derrama. Qual que é? Não sei. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que distribui, mas eu não vou parar de buscar. Porque eu creio que a verdade é o quê? A Bíblia. Vocês estão entendendo aqui, gente? E o último, a questão da ética. Que é a parte onde a gente mais vai tratar nesse negócio. Existe o certo e errado de acordo com a visão moral e ética de Deus. Eu vou falar e explicar melhor do que isso, não vou falar isso agora. Deus é santo, Deus é justo, Ele é amoroso, Ele é fiel. E toda a verdade está impressa no caráter de Deus. Ele é uma pessoa que é a verdade. Para a nossa geração isso muitas vezes não entra na cabeça. Porque a gente não consegue acreditar que uma pessoa só tem a verdade. A gente acha que tem um pouquinho de verdade ali, um pouquinho de verdade aqui. E aí a gente pega a opinião de todo mundo, faz um negócio e eu construo o Deus que eu quero. Que eu pego um pouco que o Raoni concorda, que o Sérgio concorda, pego uma pitadinha aqui do Flávio, crio o meu Deus e falo, vou adorar você. E não tem nada a ver com a Bíblia. Esse é o nosso risco. Eu não estou falando que eu e você estamos fazendo isso, amém, gente? Estou falando que esse é o nosso risco. O mundo pós-moderno certo e errado é uma questão de percepção, uma questão de opinião. Para você pode ser certo, para mim pode ser errado, e a gente tem uma expressão em inglês que chama agree to disagree. A gente concorda em discordar. Vamos deixar quieto. Isso influencia a gente. Ou aí, qual que é a visão pós-moderna? Tudo é afetado pela cultura. Tudo é uma questão de negociação. Se você conseguir me convencer e eu ganhar um pouquinho, nós estamos juntos. Isso é mentira, gente. Eu sei que pareceu chato e foi, mas assim, isso é verdade. As pessoas negociam que elas acreditam se alguma coisa for boa. O que me leva à próxima questão. A percepção da nossa sociedade é que o homem você não é nada. Não há nada que você possa fazer para mudar isso. Não adianta você entrar em conhecimento, não adianta você ter ética, não adianta você ter moralidade. Que é o que eu vejo muitos jovens compartilhando. O que importa é eu ser feliz. Isso é uma visão de mundo pós-moderno. Eu sei quem eu sou, dane-se a opinião dos outros. Isso não é a Bíblia. Ou Cristo é Senhor e nós temos responsabilidade um com o outro e amamos um ao outro, ou isso não é Bíblia, não é cristianismo. Para o cristianismo já é diferente. O cristianismo, a definição do homem você é criado em imagem e semelhança de Deus. E o seu propósito só vai ser conhecido quando você tiver um relacionamento com Ele. Não é muito mais legal? Alguém vira para você e fala, você é nada. Se vira para encontrar o seu propósito. O índice de adolescentes que tentaram suicídio dispara todo ano. Por quê? A pergunta que eles fazem é, qual que é o meu propósito? Eu não consigo saber porque eu estou na Terra. É uma pergunta que antes ficava só na cabeça dos filósofos gregos. Hoje, alguém de 12 anos, não que 12 anos, gente, você seja menor, mas você é muito novo para ter esse pensamento. Precisa conhecer Jesus. Precisa se envolver na igreja. Precisa ter sonho. Precisa ler a Bíblia. Mas tem um monte de pai abrindo mão de formar o filho. E aí fica uma zona. Mas eu quero dizer, você não precisa ficar sozinho nisso. Tenha todas as dúvidas. Eu comecei falando, a gente não tem medo de conversar sobre nada. Tenha todas as dúvidas que você precisar. Se alguém que está perto de você não conseguir, vai chegar até a gente está com você nessa. Você não está sozinho. Eu já tive vontade de me matar. Se eu falar para vocês os pensamentos que eu já tive na minha cabeça, você não acredita. Mas eu estou aqui. Por quê?
Porque eu tive amigos, eu tive meus pais, eu tive amigos que não necessariamente eram os meus pais, que me ajudaram a falar, mano, isso aí é besteira, velho. Esse pensamento não está correto. Mas por que você está pensando isso? E eles me ajudaram a eu. Não é todo mundo que precisa de psicólogo, às vezes a gente precisa de um amigo. Nada contra psicólogo. Mas o que muitas vezes a gente precisa no primeiro nível é amigo que olha pra gente e fala a verdade. Mas a gente não quer falar para o nosso amigo que a gente está mal. Então aí a gente faz pagar um psicólogo. Volto a dizer, não tenho nada contra o psicólogo, mas a primeira reação antes de um psicólogo, do psiquiatra, são os amigos. É rasgar o coração. É rasgar o coração. Se você vai num psicólogo, alguma coisa, eu não estou te condenando, tá bom? Entenda isso, eu não estou te condenando. De maneira nenhuma. Mas ao mesmo tempo você tem que ter um amigo. Você tem que ter uma amiga. Se alguém que ora por você. Se alguém que anda com você. Que tira as minhocas da sua cabeça. Você precisa de alguém que te fale a verdade. A Bíblia diz, e aqui é o meu último texto mesmo. A Bíblia diz assim, em Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Jesus, lendo Isaías 61 na sinagoga. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, ou o ano do jubileu, em algumas versões. A pergunta da nossa geração, muitas vezes é, o que eu vou ganhar com isso? Se eu fizer isso que você está me pedindo, Rick, como é que você me garante que eu vou receber isso aí? O que eu vou ganhar em ser santo? O que eu vou ganhar em ser puro? O que eu vou ganhar? E Jesus, nesse texto, ele está falando algo muito interessante. O ano do jubileu, o ano da graça do Senhor, que está escrito aí no final do versículo, para os judeus acontece uma vez a cada 50 anos. Existem 49 anos que acontece, e aí no 50º ano, existe um ano do jubileu. O que acontece no ano do jubileu? No ano do jubileu, todo judeu deve libertar os escravos. Todos, é uma regra para todo mundo. Deu 50 anos, o que você faz? Libera todos os escravos. Que na época era uma coisa comum, estou falando de escravidão, né, nos dias que a gente teve esses abusos. Escravidão, libera todos os escravos. Quando der 50 anos, você tem que perdoar todas as dívidas. Não importa. Você tem que perdoar todas as dívidas. E além de libertar os escravos e perdoar as dívidas, toda a terra que você comprou, você vai devolver para o dono original. Deus criou uma lei tão perfeita, gente, que a cada 50 anos, mesmo que alguns tivessem enriquecidos mais e outros menos, teve um momento que todo mundo ia ter o mesmo. E uma vez na vida de alguém, pelo menos com 50 anos, né? O que ia fazer? Todo mundo ia se igualar. Não ia ter pobre e rico, ia estar todo mundo junto. Não ia ter falta para ninguém. Você imagina que legal isso? Não ia ter milionário, porque quando ele fizesse 50 anos, ele ia ter que dividir. Ia ter que devolver tudo. Isso é uma cosmovisão cristã. Por que, Gustavo, que é uma cosmovisão cristã? Porque o argumento de Deus não é o que eu e você vamos ganhar com isso. O argumento de Deus é o seguinte: lembra quando vocês eram escravos? Quem lembra de quando era escravo? Você lembra de quando você era escravo? Eu lembro. Escravo dos meus desejos, que eu não podia escolher se eu pecava ou não. Eu só podia escolher o pecado. A cosmovisão é assim. Deus dizendo para mim e para você. Hoje, eu e você, no século 21, 2020, nós temos que perdoar as pessoas, porque primeiro nós somos perdoados. Nós temos que amar as pessoas, porque primeiro nós fomos amados. Nós temos que ser generosos e bondosos, porque alguém foi generoso e bondoso conosco. A visão cristã do mundo não é aquilo que eu vou ganhar se eu fizer isso,
mas é o que eu já ganhei quando Jesus morreu na cruz por mim. Quando eu olho para a minha antiga vida sem Jesus, eu estava fadado ao pecado, a minha vida estava longe de Deus, o salário da minha vida era a morte. Mas por causa de Jesus, eu tenho vida, tenho um relacionamento, tenho comunhão com Deus. Fui perdoado, por isso eu posso amar as pessoas. A gente tem que tomar cuidado, gente, para a gente não começar a olhar e ficar pensando só aquilo que a gente vai ganhar, porque isso não é o pensamento cristão. Nós não olhamos esperando resultados ou aquilo que nós vamos ganhar, mas a gente se movimenta por aquilo que Jesus já fez por nós. O que Jesus já fez por você? O que Jesus já fez por mim? O que eu vejo muito são jovens pensando no que eu vou ganhar com isso. Se eu me esforçar um pouco mais, se eu trabalhar um pouco mais, se eu fizer um pouco mais, e se eu ler a Bíblia um pouco mais. Todas coisas boas, mas coisas que são religião, porque a gente precisa de mais Cristo na nossa vida. A gente precisa de mais relacionamento com Deus. A gente não precisa de mais regra, a gente não precisa de mais reunião. A gente precisa do quarto secreto, do Mateus 6,6, de eu e você buscando a Deus no quarto, orando, buscando a Ele. Isso afeta as coisas que nós vemos. Nós fazemos com os outros aquilo que Deus fez com nós. O primeiro ponto que eu quero deixar com você, sobre essa série de conversas que a gente vai ter é isso. Eu e você, se somos cristãos, regenerados, nascidos de novo, imperfeitos, porém cheios do Espírito Santo, nós fazemos com os outros aquilo que Deus fez por nós. Mas o Raoni não merece. Não é sobre o que ele merece, é sobre o que eu não mereci e o que Deus fez por mim, por isso eu amo. Faz sentido, gente? O mundo sempre vai falar para você aquilo que você precisa. É justo que você tenha o seu descanso. É justo que você tenha o seu dinheiro. É justo que você tenha o seu tempo de extravasar. É justo o tempo que você tem para mentir. É justiça aos olhos de quem? Nós só temos uma vida, ela vai passar, gente. Somente o que a gente faz em Cristo permanece. Eu quero convidar você a entender isso. E não só entender, mas convidar para eu e você praticarmos isso. Por que eu li o texto de Lucas 4? Porque Jesus deixou muito claro para a gente. Jesus deixou algo muito claro. Jesus falou, o que era para acontecer só de 50 em 50 anos, agora vocês vão fazer todo dia. Porque eu estou aqui para mudar a visão que você tem sobre o mundo. Aquilo que você não consegue perdoar, que a Bíblia fala, que os antigos escritos falam que nós temos que perdoar o nosso irmão 7 vezes, Jesus fala quanto? 70 vezes 7. Jesus, a lei da época era assim, você vai, se aquela pessoa não te receber, se aquela pessoa for maldosa com você, você pode desprezá-la e acusá-la. Jesus falou, se essa pessoa te pedir alguma coisa, se ela te pedir a sua roupa, dá a sua capa. Se a pessoa pede para você andar com ela por 1 quilômetro, anda 2 com ela. Se ela pedir o rosto, para dar um tapa na sua cara, oferece o outro também. Uma nova visão de mundo. Por isso a gente não pode ficar calado com as injustiças que acontecem. Às vezes a gente demora para processar porque é doloroso, sabe? Não é tão simples assim. Mas quando a gente sabe o que a Bíblia diz, nós precisamos lançar luz. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Mas Ele precisa que eu e você sejamos sal da terra e luz do mundo. Ele precisa que eu e você sejamos o limiar, o limite da maldade. E não se engane, isso não vai ser só elegendo crente. Isso não vai ser ter mais filme crente no cinema. Isso começa comigo e com você. Que pelo menos você tem uma grande influência em pelo menos 5 pessoas. Existem 5 pessoas ao redor da sua vida, sejam seus amigos ou familiares, que ouvem tudo o que você fala.
Essa chama oikos. Essa é a sua área de influência. O que você está fazendo com ela? Isso traz um temor no meu coração. Que hoje eu estou aqui falando para todos vocês. Que responsabilidade que eu tenho. E que temor que eu tenho no meu coração. Outro dia uma mulher aqui da comunidade veio e mandou uma mensagem para mim. Por que você não está fazendo campanha para tal político? Eu falei para ela, porque eu nunca usarei a minha posição para fazer campanha. Não, mas você pode postar nas suas redes sociais. Posso, mas eu não quero. Por quê? Porque eu tenho noção da influência que eu tenho. Não estou falando que eu sou melhor que você, mas eu tenho noção. Agora, eu posto sim sobre versículos, sobre raciocínio, sobre devocional, por quê? Porque isso eu tenho convicção. Eu não posso botar minha mão no fogo por um político. Mas pela palavra de Deus eu boto minha mão no fogo. Boto a minha vida no fogo. Porque eu creio nisso. E você, meu amigo e minha amiga? Você crê na palavra? Todos os seus pensamentos passam pelo filtro da palavra. Eu e você, a gente tinha uma dívida eterna. Deus veio com a sua graça, enviou Jesus e pagou essa dívida. Você consegue imaginar isso? Jesus morreu por mim e por você quando a gente nem tinha a intenção de ser alguém bom. Quando a gente era um podrão. Estávamos mortos em delitos e pecados, como diz Efésios 2. Ele já nos amou. Poxa. Ele nos amou ainda quando a gente estava pensando naquelas besteiras. Ele escolheu amar você. Mas agora o que nós vamos fazer com esse amor? Nós vamos enterrar os talentos? Nós vamos enterrar as coisas? Nós vamos preferir ficar passivos? Nós vamos ser politizados só sobre as coisas que a gente recompartilha porque é pop? Eu tive um amigo meu, pastor, mandou uma mensagem para mim. Ô Gustavo, você vai falar dessas coisas no MAG? Você está se aproveitando do hype. Você está se aproveitando porque o tema está bombando e você vai se aproveitar disso. Eu acho que você não tem que pregar isso. Falou meu amigo. Eu falei, é verdade, mano, mas se eu não me aproveitar do hype, quando eu quiser fazer outra hora, vão falar que eu estou querendo resgatar alguma coisa. E se eu não falar disso aqui, então nunca vai ter o momento certo. Eu não vou falar sobre o tema, eu vou falar sobre a Bíblia. E o que a Bíblia diz sobre isso? Ele falou, não, tá bom, mano, te respeito, mas não concordo. Eu falei, tudo bem, te amo, é nóis, e tudo bem. A gente pode discordar uns dos outros, mas na palavra a gente não pode. O que a palavra diz sobre as coisas que estão no cerne do meu coração? Pode ficar em pé no seu lugar? Quero encerrar com isso aqui, essas 4 verdades, para nós orarmos. E a gente vai ter um bate-papo no GC. Quero que você saiba de uma coisa, está escrito aqui na tela. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, você é livre para escolher. Você pode repetir isso? Eu sou livre para escolher. Mesmo se Jesus é ou não Senhor da sua vida, você é livre para escolher. Quero dizer outra coisa para você. Você que nasceu de novo, conhece Jesus e recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem acesso à verdade absoluta. Conhecimento através de Jesus. Você tem acesso à verdade. Você pode repetir isso? Eu tenho acesso à verdade. Você não precisa ter dúvida no seu coração, ficar escravo das mentiras. Outra coisa que eu quero que você saiba é que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, com pensamentos, inteligência e questionamentos. As dúvidas não são um problema. Mas nada disso vai te trazer paz e destino, se você não for submisso a Deus. Essas dúvidas, essa liberdade que você tem, se você não submeter ela a Cristo, e falar, Deus, eu tenho todas essas dúvidas, todos esses questionamentos, eu preciso entender, eu preciso clarear na minha mente. Se eu e você não submetermos essas dúvidas e pensamentos a Deus, a gente vai continuar escravo dessas mesmas dúvidas. A gente vai continuar escravo desses pensamentos. Por isso que a gente precisa de amigos, por isso que a gente precisa de gente que conversa com a gente. E a última coisa, tudo o que fazemos e pensamos
deve passar pelo filtro da cruz. Ter uma cosmovisão cristã, ter uma visão de mundo cristã, é falar, tem muita gente que está sofrendo por causa do pecado, não porque elas são pessoas más, mas por causa do pecado, que elas ainda não sabem que elas são livres. Tem muita gente que ainda toma essas escolhas por causa da ganância do coração do homem e precisam se arrepender. Talvez a pergunta que você, quando você fala que você é cristão, a primeira coisa que as perguntas que você pode receber às vezes é, se você é cristão e se existe Deus, por que existe a maldade no mundo? Aí você fala, por causa da ganância do homem. Mas Deus não é todo poderoso? Deus não pode sumir com a ganância? Pode, se receber Ele como Senhor e Salvador. Mas como é que eu faço isso? Então, eu preciso te apresentar alguém, Jesus. Mas tem como, porque se existe Deus, por que existe fome no mundo? Por causa da ganância do homem. Alguns homens acharam que teriam que ter mais que os outros, e isso extorquiu e abusou de outras pessoas. Mas Deus está lá em cima, Ele não pode fazer nada? Pode, Ele escolheu eu e você para a gente ir lá e fazer justiça. Tem resposta. Se Deus existe, por que crianças são molestadas? Aí os caras começam a pegar pesado, né? Por causa da ganância do coração do homem. Por causa do pecado, o homem foi entregue aos seus desejos. Romanos 1. Mas Deus não pode intervir? Pode. Ele quer formar você advogado, você advogada, detetive, polícia, o que quer que seja, juiz, para lançar luz ali. Se Deus existe, por que existe crianças órfãos? Porque Ele levantou uma igreja que deveria casar para adotar as crianças. Se Deus existe, por que existem doenças no mundo então? Deus não poderia curar todas as doenças? O homem tinha relacionamento com Deus, mas porque o relacionamento foi rompido, o homem sem Deus morre, e o corpo deteriora, é natural. Não existe biologicamente um organismo que desconectado sobreviva. Sempre morre. Quando nós estamos desconectados, quando o ser humano se desconecta de Deus, ele morre. Por que coisas boas, por que coisas ruins, estou falando um monte de pergunta por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Porque ninguém é bom. Nossa, que negativo. Não, ninguém é bom. Todos nós precisamos de Deus. A gente não tem controle sobre todas as coisas, mas para aqueles que estão em Cristo, eles têm uma esperança. E o que coloca no nosso coração, o que faz... Gente, o que faz você acordar de manhã? Não é o não ter problema. Não é ter 1 milhão na sua conta. É porque a gente tem esperança de que por mais que as coisas saiam do controle, Deus nos ama, Ele está conosco. Essa é a diferença. Existe resposta. Mas para isso a gente precisa conhecer a palavra. Para isso a gente precisa ter amigos, para isso a gente precisa tirar dúvida, para isso a gente não pode andar sozinho. Você é isso aqui, ó, criado em mais semelhança de Deus, tem liberdade para perguntar, questionar. Mas esteja disposto a falar. O que o Senhor pensa sobre isso, eu vou receber como verdade. Se não estiver disposto, aí é melhor você jogar no fórum do Yahoo, lá no Google, fazer aquelas perguntas na internet e ver se alguém responde. Mas se eu e você queremos crescer, como eu sei que você quer crescer, por isso você está aqui nessa noite. Se você quer crescer, eu quero te dar uma boa notícia. Você pode crescer, você pode perguntar, você pode amadurecer, você pode ter mais conhecimento, mas tudo isso precisa primeiro ter a pessoa de Cristo. Primeiro Cristo precisa ser Senhor no nosso coração. E as perguntas que eu quero deixar hoje para a gente no G100, para a gente conversar depois. Eu pensei que eu tinha colocado no slide, mas eu não coloquei, posso mandar a foto lá. Eu não quero que você discuta sobre racismo, homossexualismo, feminismo e o caramba. Nós vamos ter o tempo certo, nós vamos conversar aqui. Se você não quiser, fica à vontade. Se você quer conhecer a Bíblia, ser um cristão completo, marcar a geração, é muito bom você ouvir isso. A pergunta que eu quero que você converse no G100 quando a gente sair daqui é: tem algum pensamento dentro de você que você não sabe o que a Bíblia diz sobre? Isso às vezes ronda a sua cabeça e faz você questionar a sua fé. Faz você questionar. Não sei se eu devo ir para a igreja. Nunca tive resposta disso.
Fala com o seu líder, com o seu facilitador, anota essa pergunta, eles vão trazer para a gente. Não que a gente saiba tudo, mas eu garanto, eu me esforço, eu vou gastar meu tempo para responder isso para você, essa coisa da Bíblia. Porque eu fui um cara que, filho de pastor, cresci a minha vida inteira na igreja, tive muita dúvida. Mas eu não saí despirocando. Porque eu encontrei resposta na palavra. Outra pergunta é: qual dúvida que você tem sobre a Bíblia que te traz insegurança e confusão? Às vezes você não vai conseguir responder no G100. E líder, fica tranquilo, você não precisa responder hoje. Se você souber, você encoraja. Mas senão você fala, mano, vamos orar por isso, porque eu tenho certeza que o Senhor vai trazer clareza. E nós nos responsabilizamos publicamente aqui a trazer o que a Bíblia diz sobre isso. E a última pergunta: quem mais te influencia hoje? A verdade da Bíblia ou a mídia? Redes sociais, TV, música, filme, o que quer que seja. Seja honesto. Seja honesto. E a conversa no G100 hoje vai ser bem espiritual. Vocês vão conversar assim: o que eu posso fazer para mudar isso? Eu sei que tem caras aqui na igreja que tem grupos de leitura bíblica, eles estão lendo a Bíblia. É uma forma de proteger a mente. Eu sei de meninas que se reúnem para orar, mesmo quando fala que não vai ter G100, ou quando o G100 vai ser online, se reúnem do mesmo jeito para orar. Isso está protegendo o coração. A gente precisa disso. A gente precisa disso. Feche seus olhos, coloque a sua mão no seu coração. Davi fez uma oração. E a oração dele: sonda-me, Senhor, e me conheces. Que você fizesse essa oração com as mãos no seu coração e dissesse: Pai, sonda-me e me conheces. Sonda-me, Senhor. Tem alguma coisa, Pai, que eu não tenho clareza sobre a Tua palavra, Senhor, que eu preciso entender. Eu quero te dizer, meu amigo e minha amiga, às vezes a sua maior dúvida vai ser a sua maior plataforma para falar e evangelizar sobre Jesus. Mas às vezes a gente está tão preocupado com os nossos problemas que a gente não tem feito essa oração: Pai, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, sonda-me, vê se tem algum pensamento em mim que está roubando a minha fé, Senhor. Senhor, sonda-me, Pai, porque às vezes eu ouço notícias, Senhor Jesus, e ouço coisas que às vezes eu perco a minha fé, eu perco o chão, Senhor. Às vezes eu penso que o Senhor nem existe. Seja honesto com o Senhor. Pai, mas nessa noite eu quero, Senhor Jesus, quero fazer um compromisso contigo de conhecer mais a Ti. Faça essa oração, eu não posso fazer por você. Senhor, nessa noite eu quero fazer um compromisso de conhecer a Ti, conhecer o que a Tua palavra diz. Conhecer o que a Tua palavra diz. Senhor, nessa noite eu quero renunciar, abrir mão da minha opinião, assim como Paulo fala lá em Filipenses. Senhor, eu quero considerar tudo como perda para Te conhecer mais. A minha faculdade não é mais importante que o Senhor. As coisas da internet não são mais importantes que a Tua verdade, as Tuas palavras. Só o Senhor sabe quem eu sou. Eu sou obra-prima, eu sou uma obra de arte Sua, Senhor. Só o Senhor sabe quem eu sou, só o Senhor sabe para que eu fui criado. Senhor, eu preciso conhecer mais isso. Eu não quero fazer o que todo mundo está fazendo, porque todo mundo está fazendo. Eu quero saber, Senhor, por que o Senhor me criou, Pai. E eu creio, Senhor Jesus. Eu creio que todos nós aqui vamos experimentar isso, Pai. Não pela minha capacidade, mas pela verdade da Tua palavra, Senhor. Portanto, ilumina o nosso entendimento, Senhor Jesus. Que a gente não tenha medo de fazer perguntas difíceis e conversar sobre coisas difíceis, mas que a gente escancare o nosso coração para a verdade do Evangelho. Coloca sobre nós um espírito de submissão, Senhor, de humildade. Aquele que nasceu de novo é uma pessoa humilde, Senhor. Aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é uma pessoa humilde. Nos derrama sobre nós humildade, Senhor. Derrama sobre nós humildade, Pai. E cada questionamento eu oro, Senhor, de coração dos meus amigos e amigas aqui. Pai, que o Senhor não deixe nada não respondido, Senhor.
Usa a minha vida, usa a vida de nós como comunidade, como amigos, Senhor Jesus. E tantos outros pastores abençoados que existem aí também, Pai, que são homens justos, mulheres justas, fiéis, que amam a Ti, Senhor. Usa eles, Senhor, para trazer a verdade da Tua palavra. Nos dá discernimento, entendimento, não nos deixa ser enganados, Senhor. Nós possamos conhecer a Tua verdade, a Tua palavra, que é a verdade, nos guie, Senhor, numa jornada de nós transbordarmos mais do Teu amor, Pai. Transbordarmos para que outras pessoas conheçam a Jesus. Para que nós, como cristãos aqui de Atibaia, nós não sejamos cristãos conhecidos pelo que a gente é contra, mas que nós sejamos cristãos conhecidos pelo que nós somos a favor, Senhor. Que nós possamos ser bom testemunho, Pai, do Teu Evangelho. É isso que eu peço para nós, para a nossa comunidade, para todas as igrejas dessa cidade, Senhor. Faz-nos como Atibaia, igrejas de bom testemunho, Senhor. Igrejas que amam a Tua palavra, que não se adaptam para negociações, mas são fiéis à Tua palavra. Faz de nós esses homens e mulheres fiéis, Pai. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.